Senhoras e senhores, a partir de agora, apresentaremos as informações relativas à operação de incorporação de ações da BRF pela Marfrig, conforme informado em fato relevante publicado ontem, dia 15 de maio de 2025. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Adicionalmente, a incorporação de ações está sujeita a determinados termos e condições que ainda não foram verificados, por exemplo, a aprovação pelas Assembleias Gerais das companhias. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site das companhias. A apresentação também está disponível para download. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Estão presentes nesta teleconferência o Sr. Marcos Molina, controlador e presidente dos conselhos de administração da Marfrig e da BRF. O Sr. Miguel Goulart, CEO da BRF. O Sr. Rui Mendonça, CEO da Operação América do Sul da Marfrig. O Sr. Tim Klein, CEO da Operação América do Norte da Marfrig. O Sr. Fábio Mariano, CFO da BRF. O Sr. Tank David, CFO da Marfrig. E o Sr. Inácio Escoceria, vice-presidente de administração e controles da BRF. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês nessa data muito importante para todos nós. É com muito orgulho e satisfação que anunciamos a fusão de Marfrig e BRF. Estamos criando a MBRF Global Foods Company, uma empresa de alimentos com marcas ícones e reconhecidas, que tem como base uma plataforma multiproteína 100% integrada e que já está presente em 117 países de todo o mundo. Após 3 anos do controle da Marfrig à frente da BRF, este é um passo natural. Neste período, fizemos a virada da BRF. A empresa voltou a gerar valor para seus acionistas e a distribuir dividendos, performando acima de seus patamares históricos e batendo recordes operacionais e financeiros a cada trimestre. A Marfrig avançou na sua estratégia de diversificação geográfica, com foco no aumento da eficiência operacional e em produtos de valor agregado, o que foi consolidado com a otimização do portfólio da América do Sul. As duas empresas avançaram de forma conjunta, capturando todas as sinergias possíveis de uma gestão alinhada. A partir de agora, a fusão é uma etapa necessária que vai nos permitir capturar uma nova onda de relevantes sinergias estratégicas, operacionais e tributárias. Com essa transação, teremos ganhos de escala e diversificação em uma empresa que já nasce como a 7ª maior do Brasil. Com faturamento anual de 152 bilhões de reais, temos uma grande vantagem competitiva, que é ter um time experiente e com histórico comprovado de criação de valor. A operação traz também uma grande oportunidade na América do Norte, que nos leva a considerar a possibilidade de redomiciliação, mantendo a disciplina financeira e nosso foco em valor agregado. Estou certo que estamos iniciando um novo capítulo de sucesso na MBRF. Vamos continuar gerando ainda mais valor para os nossos acionistas, parceiros, clientes, consumidores, colaboradores e para toda a sociedade. Passo agora a palavra para Rui Mendonça. Bom dia a todos. Vamos começar nossa apresentação com o racional estratégico da transação entre Marfrig e BRF. Esta combinação visa consolidar nossa posição como uma das empresas líderes globais no setor de alimentos. A união das duas empresas cria uma plataforma multiproteína robusta, ampliando nosso alcance. Em relação às sinergias,
identificamos várias oportunidades significativas. Vamos otimizar operações e aumentar a eficiência em toda a cadeia de valor. A integração das companhias permitirá capturar sinergias que são únicas a esta fusão, gerando valor adicional para nossos acionistas. Por último, mas não menos importante, estamos comprometidos em manter um elevado padrão de governança corporativa, dando continuidade ao histórico de sucesso de nosso acionista controlador, com vasta experiência de execução no setor, apoiado em um time de alta performance. No próximo slide, destacamos a trajetória de sucesso que culmina na fusão entre Marfrig e BRF. A combinação de negócios entre as duas empresas marca um novo capítulo dessa trajetória, nos consolidando como uma das empresas líderes globais em alimentos. Ambas as empresas têm uma longa história de inovação e liderança no setor. Em 2022, a Marfrig assume a liderança do conselho da BRF, consolidando uma parceria estratégica. A fusão representa um marco significativo. Com essa transação, estamos avançando para uma nova fase de captura de sinergias. Todo esse movimento pavimenta o caminho para a redomiciliação da companhia, o que permitirá destravar valor para os acionistas. No slide 4, destacamos os tópicos essenciais que norteiam o movimento de fusão. São eles: fortalecimento da presença global da companhia, hoje em 117 países. Criação de uma plataforma multiproteína verdadeiramente integrada, com marcas fortes e um portfólio complementar. Ganhos de escala e diversificação que reforçam estabilidade financeira. Time experiente e com histórico comprovado de criação de valor. Relevantes sinergias operacionais e tributárias, como veremos mais à frente. Caminho para a redomiciliação, ancorada por uma forte presença no mercado norte-americano por meio da National Beef. Hoje, estamos anunciando o nascimento de uma grande empresa global de alimentos, alicerçada por um footprint organizado de maneira estratégica, que nos permite planejar, produzir e entregar de maneira ágil mais de 8 milhões de toneladas de alimentos, a mais de 427 mil clientes em 117 países. Nosso olhar integrado para os processos da cadeia produtiva nos garante eficiência máxima das operações, explorando as melhores oportunidades de acordo com os movimentos de mercado e mitigando riscos. Marfrig e BRF possuem um portfólio completo, como vocês podem ver no slide 6, com produtos de valor agregado, qualidade superior e marcas fortes e preferidas pelos consumidores nos mercados onde atuam. A fusão permitirá a exploração de um portfólio multiproteínas, alcançando melhores margens estáveis nos diversos canais de vendas. Nosso portfólio e marcas são ativos poderosos, que alavancam nossa presença nos pontos de vendas em todo o mundo, assegurando a liderança nos mercados e garantindo vantagens competitivas na agregação de valor ao negócio de maneira consistente. A partir do slide 7, vamos abordar a evolução de índices importantes das operações dos últimos anos, que confirmam o direcional estratégico e a nossa capacidade de execução. Quando olhamos a operação da Marfrig da América do Sul, podemos observar claramente que a unidade de negócios tem demonstrado excelência em suas operações. Avançamos de forma significativa no aumento de processados e produtos de valor agregado em nosso faturamento. Este foco, aliado a uma estratégia de complexos industriais com escala, permitiu dobrar a rentabilidade. Observamos ainda uma melhoria expressiva na margem EBITDA, evidenciando a eficácia de nossa estratégia. Na América do Norte, a National Beef se destaca como líder na produção de carne premium nos Estados Unidos, uma posição que reflete seu compromisso com a qualidade. A National possui vantagens competitivas operacionais significativas, que lhe permitem manter uma performance superior no mercado. Sua ótima e consistente performance é traduzida pela distribuição de dividendos ao longo dos anos. Desde a aquisição, foram 5,9 bilhões de dólares
reforçando a capacidade da National Beef de gerar valor substancial para os acionistas. Passo agora a palavra ao Miguel Goulart, CEO da BRF. Bom dia a todos. Falando agora da BRF, a empresa tem avançado de forma consistente na excelência de seus processos e na melhoria contínua de suas operações, focando em crescimento e em rentabilidade. Desde que a Marfrig iniciou seus investimentos na empresa, registramos R$ 4 bilhões em capturas com o programa BRF+. Conquistamos 187 novas habilitações e, pela primeira vez em 8 anos, voltamos a distribuir dividendos ao nosso acionista. Além disso, tivemos uma melhoria significativa nos principais indicadores da companhia. Nesses últimos 3 anos, colocamos a BRF numa trajetória de crescimento que deve ser acelerada nos próximos anos com a combinação de negócios. Continuaremos focados na conquista de novos mercados e no aumento de participação de produtos processados, que já cresceu 2,8 pontos percentuais desde a entrada do novo conselho. Nossas ações e planos de eficiência nos permitiram mais que dobrar o EBITDA, atingindo uma margem acima da média histórica. Quando olhamos para as operações combinadas de Marfrig e BRF, estamos falando de um faturamento de R$ 152 bilhões, onde 76% é proveniente de operações internacionais. Nosso portfólio é multiproteínas, com 38% do volume de vendas proveniente de produtos processados com alto valor agregado. Próximo slide, por favor. Em relação às sinergias esperadas, enxergamos esse tópico em 2 etapas. As empresas extraíram o máximo de sinergias possíveis no que podemos chamar de uma primeira onda, com a configuração até o momento. Para uma próxima etapa de capturas adicionais, a combinação de negócios será essencial. O conhecimento profundo entre as empresas permite uma visão clara das oportunidades existentes e mitiga o risco de execução. As sinergias já mapeadas foram agrupadas em 3 frentes e somam um total de R$ 805 milhões por ano, sendo entre 400 e 500 milhões previstos para os primeiros 12 meses e o restante a médio e longo prazo. Na frente de receitas e custos, por exemplo, por meio de iniciativa de cross-selling e sinergias da cadeia de suprimentos, devemos atingir R$ 485 milhões por ano. Estimamos uma redução de despesas na ordem de R$ 320 milhões anuais, com iniciativas como a unificação da estrutura comercial e logística, consolidação de um sistema operacional único e otimização da estrutura corporativa. Por fim, e não menos relevante, seguindo rigorosamente as regras tributárias vigentes e em linha com as estratégias atualmente adotadas por ambas companhias, a empresa terá uma otimização fiscal, como, por exemplo, a aceleração de monetização de créditos tributários nas esferas federal e estadual. Com base em nossas estimativas atuais, essa frente deve gerar R$ 13 bilhões a valor presente. No próximo slide, destaco os principais itens da operação. A transação prevê a incorporação das ações da BRF pela Marfrig em uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig por cada ação da BRF, que já considera a distribuição máxima de proventos pelas companhias, sendo R$ 2,5 bilhões pela Marfrig e R$ 3,5 bilhões pela BRF. Como usualmente ocorre em uma transação dessa natureza, a relação de troca pode sofrer ajustes em caso de distribuições extraordinárias diferentes das anteriormente citadas. Adicionalmente, é oferecido o direito de retirada conforme previsto na Lei das Sociedades Anônimas. Caminhando para o final de nossa apresentação, compartilhamos a estrutura acionária resultante desta operação. A BRF passa a ser uma subsidiária integral da Marfrig, que se torna MBRF. Acionistas da BRF passarão a compor o capital societário da MBRF. E o acionista controlador passará a deter a participação de aproximadamente 41,5% da MBRF. Para finalizar nossa apresentação, o cronograma indicativo prevê a realização de Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação da transação. A nossa cultura de alta performance e valores em comum são a base para esse novo capítulo na história da Marfrig e da BRF. Estamos confiantes de que essa fusão trará consigo oportunidade de crescimento e um futuro ainda mais promissor, já que juntos somos mais fortes. Muito obrigado a todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para realizar as perguntas.
Lembrando que para ouvir a videoconferência em português, por favor, clique no botão Interpretação e selecione a opção Português. Just as a reminder, to listen to the conference in English, please click on the Interpretation button and select English option. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o botão Abaixar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, senhora Isabela, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos. Vocês me escutam? Sim, Isabela, te ouvimos. Obrigada. Bom dia a todos. Parabéns pela transação. Minha primeira pergunta sobre os resultados da Marfrig vai para o time. Com um começo de ano bastante desafiador para o bovino, acho que de certo modo esperado. Eu queria entender da visão dele como está indo esse início de segundo TRI, que na teoria tem uma sazonalidade favorável, mas a gente viu alguns movimentos, inclusive, né, sobre tarifas, etc., e como de fato está impactando o cenário de margens de bovino no segundo TRI. Minha segunda pergunta é sobre a transação. Não sei se é para o Fábio diretamente, mas se vocês pudessem elaborar um pouco mais sobre as sinergias fiscais e como isso deve ser de fato monetizado e equacionado, e se você puder dar um pouquinho mais de cor sobre o timing disso também. Obrigada. Bom, com relação à pergunta, como vocês sabem, teve uma escalação no preço do gado no início do segundo TRI. Isso é típico e sempre tem uma defasagem para que o preço da carne industrializada acompanhe o preço do gado. Isso está começando a acontecer agora com uma nivelação do preço do gado nesse segundo TRI, melhorando a demanda para a carne industrializada. Isso deve ajudar. Por enquanto, a gente não viu nenhum impacto dramático das margens em função das tarifas, mas obviamente a gente está de olho, mas por enquanto a gente não viu nada de preocupação. Buen día, Isabela. Yo soy Ignacio aquí. En relación a sinergias tributarias, vale destacar que las incluye impactos tanto en la esfera estadual, monetización de saldo credores, como federal, principalmente de IR. ¿Okay? Una primera onda comienza a ser capturada ya en alargada, como consecuencia de BRF virar una subsidiaria integral de Marfrig. Un ejemplo de eso es a mayor flexibilidad para ecualizar y optimizar la estructura de capital de las empresas, que ven como, que ven como consecuencia de tener mayor, de BRF virar esa subsidiaria integral. Y la posibilidad adicionalmente de trabajar integradamente visando optimizar las operaciones de las compañías no estados donde a Marfrig o a BRF le tienen saldos creadores y CMS, principalmente en el estado de Sao Paulo. De una segunda onda que depende de la implementación de una serie de pasos adicionales que deben ser comenzar a ser colectadas a partir del segundo año, quase integralmente. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Ricardo, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, obrigado pelo call, obrigado pela oportunidade também de fazer pergunta. A gente notou, né, os comentários da Marfrig, tanto ontem como acredito que hoje no começo do call, sobre buscar, né, eventualmente uma listagem nos Estados Unidos ou o potencial de redomiciliação. Eu queria escutar um pouquinho mais de vocês, é um tópico que tem sido muito discutido no setor, né, por conta de outras empresas buscando fazer o mesmo. Eu queria tentar entender se vocês já desenharam, né, os principais motivos, né, para que vocês acreditam que isso possa fazer sentido, se os estudos já foram iniciados ou se a gente ainda está no campo de ideias, só para a gente ter uma noção assim pós-fusão
né? Se isso seria algo que está no horizonte da companhia no curto ou médio prazo. Essa é a minha primeira pergunta. E, se me permitirem, o formato do call hoje está um pouco diferente. Eu já percebi que o time da BRF está presente, como é um tema super importante para a gente, e a gente tem recebido algumas perguntas. Eu queria saber se já existe alguma posição sobre, né, indo agora para o lado operacional, sobre essa confirmação do mapa de que foi confirmado aí um foco de gripe aviária, né, numa granja comercial no Rio Grande do Sul. Né? Dada a sensibilidade do tópico, acho que seria muito importante para nós escutar a perspectiva de vocês, se é que já existe uma posição. Agradeço o tempo. Obrigado. Bom dia, Ricardo. Aqui Miguel Goulart. É importante entender que nesse processo de fusão por incorporação, nós trazemos para dentro da nova empresa, da MBRF, a National Beef. A National Beef dá a materialidade para que o processo de redomiciliação seja factível, mais factível, seja um processo que nós já estamos trabalhando sobre ele. As vantagens que isso inclui, né, são vantagens evidentes, vantagens fiscais, vantagens de custo, captação, etc. E a empresa vem trabalhando já nos últimos anos com esse cenário. Sim, a gente está preparado para que isso ocorra no médio prazo. A gente tem essas alternativas bem mapeadas e estamos trabalhando para que isso se transforme em uma realidade e que a gente possa ter essa opção. Sobre o aspecto da gripe aviar, a portaria 795 do MAPA, publicada hoje, né, ela traz a declaração de uma emergência sanitária no município de Montenegro, estado do Rio Grande do Sul. Esse processo aconteceu numa granja de uma empresa comercial. Se você achar que pode ser certo. Uma empresa comercial e evidentemente que a gente está analisando essa situação, mas eu queria deixar bem claro que não é uma situação nova no setor avícola, né, no setor de proteína animal, né? Nós tivemos agora, o ano passado, o caso de Newcastle, também no Rio Grande do Sul, e o Ministério da Agricultura agiu prontamente, como é o caso agora também, tomou as medidas de circuncisão do caso, de isolamento e de comunicação de forma transparente a todo o mercado. Isso nos leva a crer, né, que esse evento deveria ser controlado e, como aconteceu também no caso de Newcastle, uma empresa como a nossa, né, que tem marcas fortes no mercado interno, abriu 187 novos destinos de exportação nos últimos 2 anos. Ela tem condições de trafegar num momento como esse de uma maneira bastante isenta. Nós estamos agora confiantes, né, que todo o processo de biossegurança de produção do Brasil vai se fazer presente, a credibilidade internacional que o nosso país tem, o excelente nível que nós possuímos, né, vai permitir mais uma vez a gente superar esse evento. Também é importante dizer que, pela diversificação geográfica da BRF, nós temos estoques de produtos alocados em diferentes geografias, né? Isso nos permite também não incorrer no erro de deixar nossos clientes em determinados locais sem produto. Nós tínhamos planos de contingência, temos planos de contingência, e como funcionaram também na Newcastle, tenho seguro que vão funcionar agora, nesse caso, isolado no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Miguel. Muito esclarecedor. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Henrique, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas, bom falar com vocês. Dois pontos que eu queria endereçar. O primeiro, voltando no tema das sinergias, né? Acho que, Miguel, você comentou 400 a 500 milhões esperados já de realização esse ano, né, das sinergias operacionais. Se vocês conseguissem qualificar um pouco disso, do que a gente está falando de sinergias de receita, né, no cross-selling de produtos, e o que a gente está falando de
custos e despesas desse montante, por favor. E o segundo tema é sobre o direito de retirada, né, a dissidência. É, eu entendo que ele dá a opção da companhia, né, de, dependendo do tamanho, eventualmente reconsiderar a proposta ou não. A pergunta é se tem algum cenário, um cenário hipotético, que obviamente os minoritários da BRF não capturariam as sinergias, os benefícios, né, da empresa integrada, mas se tem algum cenário, né, ou algum limite do quanto vocês estariam dispostos a exercer esse direito de dissidência para os minoritários da BRF. Essas são as duas perguntas. Obrigado. Henrique, vou te responder concretamente. Se nós falarmos de sinergias, nós temos já no primeiro ano 485 milhões, e em termos de custos, nós vamos para mais 320 milhões. Nós dividimos todo e mapeamos todas as sinergias basicamente em 4 frentes: frente comercial, frente logística, frente de suprimentos e SRNA. Parte comercial, nós já temos mapeado aproximadamente 300 milhões. Na parte logística, entre 50 a 100 milhões. Suprimentos é uma conta super relevante, em torno de 230 milhões. E SNA, nós temos 225 a 250 milhões. Nós dividimos todas essas frentes, né? Nós vamos na frente comercial, nós temos spread de venda de carne bovina, o uso da nossa distribuição em capilaridade, a base de 400 mil clientes que a BRF possui no mundo, né? Nós temos possibilidade também de premium price de carne bovina com a marca Sadia, né? E principalmente também a otimização dos nossos times comerciais e de exportação. Na área logística, nós temos centralização das operações em CDs, nós temos circuitos de vendas comuns, escritórios internacionais que passarão a trabalhar de forma conjunta, né? E a otimização da estrutura logística da Marfrig e da BRF. Na área de suprimentos, nós temos a possibilidade de fazer uma sinergia com a National Beef, nós temos ganhos de negociação de spend na Latinoamérica, né? E a especificação, todo o processo de value engineering que a BRF faz muito bem para nós implantar também a nível de Marfrig. A área de custos, nós temos a possibilidade de otimizar nossas estruturas corporativas, né? Nós temos capacidade também de maximizar todo o aspecto de composição da companhia, desde a holding e outros aspectos. As sinergias operacionais e administrativas, né, nos dão uma ordem de grandeza em torno de 225 a 250 milhões. Tudo isso perfaz 805 milhões, que se somariam, né, já anualizados, que se somariam ao que o Inácio explicou do aspecto tributário. Fábio responde a segunda pergunta. Bom dia, Henrique. Eu vou te responder de forma combinada, mas você está correto em relação à prerrogativa que existe, né, para o direito de recesso, dependendo da magnitude, mas não é o que a gente imagina, até porque, como se trata de uma incorporação que envolve uma controlada, no caso da Marfrig, que é a controladora, o direito de recesso, ele é calculado em cima do patrimônio líquido a valor de livros. Então, essa lógica não existe, né? Não teria racional para que esse direito possa ser exercido na Marfrig. No caso da BRF é um pouquinho diferente, né? Existe um laudo aí do preço do patrimônio líquido a valor de mercado, que é um valor que inclusive já foi divulgado, de R$19,89, e de fato aí o acionista dissidente que decidir não acompanhar a combinação de negócios na Assembleia, ele poderia ter o direito aí de se retirar nesse valor, né, para a ação. A gente entende que quando a gente desconsidera os acionistas de referência da companhia, e a gente já tem aí o apoio aí de parte desses acionistas já formalizado, quando a gente inclui também os fundos passivos, a gente imagina que a gente terá um potencial máximo aí de exercício aí por volta aí de 20%. Isso seria equivalente a aproximadamente uns 6 bilhões de reais. E aí, quando a gente deduz os dividendos, né, que estão programados, né, melhor dizendo, os proventos que estão programados, né, para essa combinação de negócios, 3,5 bilhões na BRF, 2,5 bilhões na Marfrig, a gente tem um total, né, do negócio como um todo de aproximadamente 4,1.
Então, se a gente deduzir dos 6 bi, a gente teria um efeito aí por volta de 2 bilhões, e isso representaria aí uma alavancagem adicional de 0,15. Então, a gente ainda teria condições aí de navegar aí com uma companhia combinada com uma alavancagem muito próxima aí de 3 vezes, que é um patamar bastante confortável. Para completar aí o Fábio, nós já temos uma sinalização bem forte dos principais acionistas de apoio para a operação. E um outro tema muito também importante, vocês veem na Marfrig, nos últimos 5 anos, o total de dividendos que ela distribuiu para os acionistas, o que também me deixa uma posição muito confortável na física. E agora, com essa diluição, no primeiro momento aí, que eu, como controlador, fico com 41,5, eu tenho muita oportunidade aí de repor esse percentual para atingir um nível aí de controle melhor da empresa, porque eu acho um preço muito atrativo perante todas as sinergias e tudo que vem para a empresa. Marcos, Fábio, Miguel, ficou super claro. Muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, seu Guilherme, seu microfone já está liberado. Bom dia, Marcos, Rui, Miguel, Tim, demais membros da diretoria presentes. Seguindo a pergunta do Henrique agora, é tentar olhar para essa reestruturação, né? Agora que a gente tem a empresa consolidada, só para entender como é que fica a estrutura de reporte de diretoria. Se você já tem um desenho definido, dado que a gente já teve no passado uma Marfrig com diversos diretores executivos de cada um dos business, se essa estrutura continua, para a gente tentar também entender um pouquinho do lado do board. Marcos, se você puder trazer um pouquinho da sua visão. Obrigado. Bom dia. O Guilherme, a Marfrig já vem há 3 anos aqui fazendo esse trabalho, trabalhando em conjunto. Nós temos aí um time muito consolidado que entrega resultado e que é um dos principais ativos da BRF, da MBRF, que é a soma de Marfrig e BRF. Então, nós temos várias vertentes aí de crescimento. Então, nós temos tudo isso mapeado e bem claro. Na parte de conselho também, os conselhos e os comitês nos ajudam muito, né? Parte disso que os comitês independentes, né? Tanto da Marfrig e da BRF, trabalharam, né, nesse tema da fusão, e eu preferi abster de trabalhar junto. Então, a gente tem muito claro como fazer para capturar essas sinergias, como o Miguel bem falou, e a gente já, esse caminho, naturalmente, a gente vai fazer isso, não vai ter surpresa, e a gente vai fazer isso aí após a Assembleia e as aprovações. Obrigado, Marcos. E se pudesse só um follow-up no financeiro, queria só entender, quando vocês falam no fato relevante de que as ações com direito a recesso são aquelas, inclusive na data da publicação de titularidade, no entendimento, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se conta que a custódia ou conta a liquidação da transação na visão de vocês, só para a gente saber exatamente onde é a data de corte de quem tem direito de recesso. Na verdade, vamos só esclarecer 2 aspectos, né? A data do fato relevante, ela vale aí para os acionistas aí que terão o direito de retirada,
muito embora as datas de corte aí para o pagamento de proventos, né? E para quem de fato aí trocará as ações na empresa combinada, elas serão posteriores. Então, logo se conclui que quem exerceu o direito de retirada não vai receber, né, os proventos adicionais. Perfeito. Então, só para entender, não recebe dividendo e a data de corte é a data da publicação do fato relevante em termos de titularidade propriamente dito, certo? Exatamente. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Thiago, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia a todos. Marcos, time da BRF da Marfrig, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer falar com vocês. Eu queria voltar para o tema inicial da nossa conversa, com relação ao anúncio da detecção de gripe aviária hoje de manhã. E são dois pontos que eu queria explorar aqui. O primeiro, mais o lado operacional, e acho que essa vai para o Miguel. Miguel, se você puder contar para a gente do ano passado para cá, como os protocolos com os principais parceiros evoluíram, se estão mais flexibilizados ou não, qual é o raio de corte no eventual caso de detecção. Acho que isso ajudaria a gente bastante a mensurar, pelo menos no primeiro momento, o impacto. E o segundo, também no tocante à gripe aviária, mas quanto isso poderia impactar o deal anunciado ontem. No protocolo que vocês submeteram, dentre as condições, né, que vocês mencionam aqui que poderiam alterar as condições do acordo, vocês mencionam e citam calamidades sanitárias e outros eventos como potenciais MAC clauses, né? Vocês entendem que uma evolução mais forte de gripe aviária no Brasil se enquadraria numa dessas condições? São essas as perguntas. Obrigado. Tiago, só para você entender, o Brasil trabalhou depois do caso de Newcastle num programa do Ministério com diferentes países de forma a oficializar o processo de regionalização, né? E esse processo de regionalização terminou, na maioria dos países que o Ministério da Agricultura fez as negociações, na determinação do isolamento num raio de 10 quilômetros, né? O protocolo, naquele momento, a escolha do Ministério foi se autossuspender em todos os mercados e, a partir que essa autossuspensão ocorreu, se regionalizou, se eliminou o foco e, automaticamente, todos os países voltaram a reabrir as exportações. Nesse momento, nesse caso de hoje, a primeira medida que o Ministério tomou foi um pouco diferente. O Ministério, através da portaria 795, ele regionalizou o município de Montenegro, possivelmente com um raio de 10 quilômetros nesse município. E agora, a partir da manhã de hoje, o Ministério da Agricultura começa a fazer a comunicação para a ONSA, Organização Mundial de Saúde Animal, e esses trâmites do que vai ser o raio, a circunscrição do foco, começa a ser negociado país a país. Isso é o que nós temos de informação até o momento. É importante dizer que isso é uma coisa que está acontecendo agora, está ongoing nesse momento, né? O que sim nós não temos nenhuma dúvida, Tiago, é que a sanidade brasileira ela é muito robusta e ela permite, e ela deve permitir que esse episódio seja superado num espaço de tempo curto. Pelo menos é essa a nossa expectativa. Nós vimos isso acontecer, nós temos, como eu bem frisei, um histórico muito bom no país e no Ministério da Agricultura dessa situação, já passamos por isso. E eu não posso dizer também, não posso deixar de falar, né, que nós temos na BRF também um histórico muito bom, né? A empresa, com todo esse trabalho que fez de abertura de novos mercados e opções comerciais, com as 187 novas habilitações conquistadas nos últimos 2 anos, né?
e com a possibilidade que nós exploramos muito bem das nossas marcas fortes no mercado nacional, né, nós podemos transitar por esse período em que as coisas passem a ser definidas, trafegando com um certo grau de normalidade. Pelo menos é isso que nós esperamos. Não é uma surpresa para nós. Nós constantemente na companhia, nós trabalhamos em planos de contingência, nós exercitamos plano de contingência, e o que eu posso dizer é que na última vez que isso aconteceu, o nosso plano de contingência funcionou de forma impecável. Evidente que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas nós vamos estar muito atentos, não vamos subestimar a possibilidade de que isso tenha uma repercussão temporária, mas nós estamos trabalhando para que isso seja o mínimo possível. Eu vou passar ao Fábio para que ele responda a tua segunda pergunta. Obrigado, Miguel. Bom, Tiago, em relação à prerrogativa, né, do MEC que você citou da documentação, eu acho que é ainda muito cedo, né, para a gente falar sobre isso, porque a gente ainda não conhece exatamente quais seriam as potenciais implicações, né? Mas vale relembrar o ano passado, já foi citado aqui também pelo Miguel, a gente teve uma situação sanitária, né, de Newcastle, no mesmo estado do Rio Grande do Sul, e na ocasião a gente não teve um efeito material que pudesse ser considerado relevante, passou bem distante disso, né? E o que eu queria formalizar aqui é que a intenção, o desejo, a energia da companhia é que para esse negócio se conclua em julho, né? Como está programado. É isso que a gente espera. Só para completar, Thiago, um outro ponto, motivo forte de ter a fusão e a fusão agora, que deixa uma empresa muito mais eficiente, simples e diversificada. E traz aí essa sinergia, como bem Miguel falou, 500 milhões para esse ano, 800 para o ano que vem, fora a tributária. Isso aí deixa a empresa muito mais eficiente, competitiva. Então, é muito mais importante ter a fusão nesse momento. Então, eu acho que isso aí só soma para todo mundo da cadeia, tanto os acionistas da Marfrig, como acionista da BRF, e para todos os parceiros nossos. Claríssimo. Marcos, Miguel, Fábio, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Gutila, do BTG Pactual. Por favor, senhor Guilherme, seu microfone já está liberado. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. É uma pergunta simples aqui do nosso lado só. É que a gente, lendo o documento, na relação de substituições de ações, a gente percebeu que existem algumas questões que talvez possam alterar esse ratio de troca, pelo que vocês colocam no documento. Eu queria entender um pouquinho melhor, se vocês podiam explicar um pouquinho quais são esses ajustes que podem ser feitos, qual é a metodologia nesse anexo 315 que vocês colocam ali, se possível, por favor. Por favor, Guilherme, você pode repetir a pergunta, por favor? Cortou o início aqui para gente. Claro. No documento, no tópico 4, vocês falam da relação de substituição das ações, que é 0,8521, que é esse ratio entre a ação da Marfrig e da BRF. Só que nesse mesmo tópico também tem, o nosso entendimento aqui vendo, é que ele pode ser ajustado dependendo de algumas questões do acordo. Eu queria entender um pouquinho melhor, se vocês pudessem explicar quais são esses possíveis ajustes que podem ser feitos nessa relação de troca, por favor. Bom dia. Básicamente, como explicamos na apresentação, a relação de troca foi fixada, ou a premissa da distribuição dos dividendos anunciados do valor máximo establecido, que são 3 bilhões 520 para a BRF e 2 bilhões e meio para a Marfrig. O ajuste da relação de troca é o dividendo máximo permitido. Cualquier dividendo
inferior a eso, obviamente tiene un impacto en la relación de troca y ese es el ajuste que debe ser feito. ¿Ok? Entonces, la relación de troca anunciada fue baseado en esa distribución de dividendos máximo definida y cualquier ajuste a cualquiera de esos valores tiene un impacto directo en la relación de troca. Eu queria aproveitar essa pergunta da relação de troca, que a gente entende aí que possa haver até diferentes interpretações, né, sobre esse assunto, e é importante que a gente esclareça devidamente, né? Então, antes da gente falar da matemática, eu queria destacar aqui um pouco do processo, né, que envolve uma incorporação de ações, né, tendo um controlador. Então, temos base, né, no parecer 35 lá da CVM, que vocês conhecem, que se cria um comitê independente, né, foi o que ocorreu na BRF. Esse comitê independente, ele contratou um banco de primeira linha, que já é público, que foi o Citibank, para negociar a relação de substituição. Isso aconteceu também na Marfrig, que estabeleceu um comitê independente, com membros independentes, e esse comitê também contratou um banco de primeira linha. E a partir daí sucedeu a negociação, né, que culminou com essa relação do 0,8521, tendo como condição precedente também o pagamento de proventos, como já foi dito. Então, o que está por trás também dessa relação, e é importante destacar, que as companhias foram avaliadas, né? E a BRF, inclusive, foi avaliada com um prêmio de mercado, então um prêmio equivalente a entre 15% e 20% dos valores aí dos últimos pregões. E no caso a Marfrig aí foi avaliada aí com um prêmio ainda maior, né, no conceito aí do valuation de soma das partes. E esse prêmio aí por volta aí de 35% e 40%. E um outro aspecto que é importante entender, muito embora a gente veja nas telas, né, do último pregão uma relação de troca que a gente poderia considerar 1 para 1, quando a gente analisa o potencial de diluição dessa transação, eu posso até citar um exemplo, né, que está descrito lá na página 14, que é a estrutura acionária. A gente tem no caso da BRF, né, o segundo maior acionista de referência, ele tinha uma participação de 11,6% e ele passará a ter uma participação de 10,6%. Então, é uma diluição que está limitada aí a pouco mais de 8%. Então, há uma confusão em relação a um desconto que poderia aí ser superior a 15%, que não existe. Então, se você tivesse uma relação de troca de 1 para 1, você manteria a sua participação na empresa combinada, e na estrutura proposta com essa relação de troca, haverá uma diluição aí limitada a esses 8%. Então, é isso que eu queria esclarecer sobre esse aspecto. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela resposta, pessoal. Ficou super claro. Nossa próxima pergunta vem de Igor Guedes, da Genial Investimentos. Professor Igor, seu microfone já está liberado. Senhor Igor, seu microfone já está liberado. Ative-o e possa fazer sua pergunta. A videoconferência está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@marfrig.com.br ou ações@brf.com. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.